Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, por imagens, a TV da internet, no ar, as nossas redes sociais, os nossos perfis, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, interaja com os nossos convidados, fazendo perguntas. O 973350038 é o WhatsApp, 973350038. Meio-dia em ponto, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman e hoje é quinta-feira. O nosso espaço aqui, todo mundo conhece, aberto para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajat Advogados Associados. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje, que vão tratar os temas propostos por aqui. Eu apresento a Joseli Chiarella, farmacêutica bioquímica, mestre em imunogenética, diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, apoiadora do programa Gente do MPD que Fala. Tudo bem, Joseli? Bem-vinda, boa tarde. Oi, Mauro. Oi aos demais participantes. Um prazer estar com vocês aqui de novo. Vamos ter boas discussões por aqui hoje. Vamos dizer o seguinte: a Constituição de 1988 está completando hoje 35 anos e cabe ao Supremo Tribunal Federal a função de zelar pelo cumprimento das regras previstas na nossa Carta Magna. Porém, uma PEC que começou a tramitar na semana passada no Congresso Nacional prevê a possibilidade dos parlamentares anularem decisões do Supremo Tribunal Federal de forma definitiva, o que, segundo especialistas, levanta preocupações a respeito do equilíbrio entre os poderes e a independência do judiciário. Essa PEC é de autoria do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Joseli Chiarella, seu entendimento sobre esse tema. Bom, eu, como pessoa leiga aqui nesse grupo, eu respondo como cidadã, que eu quero crer que isto seja parte do exercício da democracia e que temos que colocar as situações em xeque, mas que isso seja inconstitucional e que não passe. Porque, de fato, dá a impressão que é uma rixa de turminha, né? É uma turminha que não gosta do que a outra turminha faz e tal. Então, assim, eu acho que se isso é parte do exercício da democracia, de questionarmos, avaliarmos isso desse jeito, mas que, no fim, prevaleça o bom senso da inconstitucionalidade e que isso não ganhe corpo, porque seria um retrocesso gigantesco na nossa jovem democracia. Segundo pesquisa realizada pelo Poder Data, no final de setembro, 76% dos brasileiros dizem que existe racismo no Brasil, enquanto 14% não consideram a existência de preconceito contra os negros e 10% preferiram não responder a esse levantamento. Apesar da alta taxa de reconhecimento de racismo no país, os que dizem ter preconceito contra negros são 36%. A maioria, 53%, considera não ter essa discriminação e 11% não responderam. Ao estratificar os dados por faixas demográficas, a pesquisa mostra que os idosos, 45% deles, e os que se identificam como evangélicos, 42%, são os grupos que mais admitem ter preconceito contra negros. Joseli, eu começo com você a respeito desse tema. Esse miolinho aqui que fala apesar da alta taxa de reconhecimento de racismo no país, 76% dos brasileiros dizem que existe de fato, apenas 36% dizem ter preconceito contra negros. Os percentuais aí não estão batendo muito, não? Eu acho que é bem interessante isso, e eu vou contar para vocês por que eu gostei muito do tema. Primeiro, eu acho que a gente não pensa no assunto. Então, eu acho que a população brasileira ainda não se acostumou a olhar para esse assunto. Eu, no início dos anos 90, fiz um trabalho, e eu fui para a Bahia para fazer esse trabalho, onde tem a maior população negra homogênea, eu sou imunogeneticista, né? De avaliação de quanto gene branco, que a gente não fala branco, fala caucasoide, tem na população negra. Isso foi feito em 91, e aí eu fui estudar isso, né? Então, do jeito que a nossa sociedade foi formada, e aí, quando nós tivemos os grandes navios negreiros,
e que veio gente de várias colônias africanas e que foram colocados todos misturados, tribos monogâmicas com tribos poligâmicas, diferente do processo dos Estados Unidos, que eles ficavam confinados na Jamaica e iam em blocos. Aqui, a gente teve essa mistura das tribos e depois os processos descritos no livro maravilhoso do Gilberto Freire, que é o Casagrande Senzala, e a gente teve uma grande mistura. Então, hoje, se você perguntar para uma pessoa, você é racista? Seguramente ela vai dizer que não, porque ela não quer se reconhecer como racista, né? E aí eu também trago um testemunho pessoal, porque meu marido é negro, mas eu nunca o vi como negro, isso não era importante. Mas quando a minha filha era criança, ela tem a cor da pele como a minha, eu sou completamente italiana, ela tem a cor da pele como a minha, e ela se autorreconheceu como negra. E isto, para mim, foi um processo de entender esta questão da negritude no Brasil. Então, eu acho que a gente tem uma população que ela ainda nem sabe o que é racismo e se reconhecer racista. Então, quem que se reconheceu racista? Os mais velhos e os evangélicos, onde eles têm este viés. Eu acho que esse tipo de pesquisa traz essa questão, nós temos que pensar muito sobre esse tema e amadurecer se somos ou não. Agora, se admitir como sociedade racista, uma sociedade extremamente miscigenada, é bem complicado, né? Vamos falar agora sobre saúde. Vamos mudar a página aqui. Pesquisadores do Laboratório de Toxinologia Aplicada do Instituto Butantan identificaram uma molécula que apresentou o potencial de combater diferentes bactérias e fungos. Batizada de dordelina, a molécula eliminou, numa fase pré-clínica, bactérias que causam, por exemplo, infecções gastrointestinais e pulmonares e que são consideradas micro-organismos multiresistentes. Segundo os pesquisadores, a molécula poderia ser utilizada tanto na indústria farmacêutica, para o desenvolvimento de medicamentos, como na indústria alimentícia, para evitar a contaminação e tratar animais infectados. Uma boa notícia, não é, Joseli? Que ganhamos aí pela ciência. Uma excelente notícia, porque nós estamos numa situação bastante complicada. A gente tem um momento mundial que a gente está começando a falar de uma nova pandemia, que é da resistência antimicrobiana. Então, por anos, o uso indiscriminado de antibiótico, não apenas por nós humanos, mas toda a saúde animal, a agricultura e tal, levou a uma situação, a gente já teve o fechamento de um hospital, acho que uma ala pediátrica em Pernambuco, e que isso, até 2050, vai levar a um número de mortes excessivos. E por que isso? Quer dizer, além do uso indiscriminado, a gente tem uma situação que a indústria farmacêutica não foi capaz, sem peso para a indústria farmacêutica, de gerar novas moléculas. Isso é um desenvolvimento que você precisa estudar milhares de moléculas para que algumas tenham importância, depois tem toda aquela coisa de estudo clínico, que a gente aprendeu um pouco com as vacinas da Covid. Então, novas moléculas capazes de tratar infecções é fundamental, porque isso é uma coisa que vai afetar o mundo todo. Essa molécula tem um longo caminho, né? A gente sabe que o percentual a gente fala em inglês failure, né? de falha, de perda, em todas as etapas do desenvolvimento é grande. Eu vou dar um número que para cada 10 mil moléculas estudadas, uma vira um medicamento. Então, nós temos que torcer para que seja essa, né? Porque esta poderá nos trazer um universo. Então, qual que é o problema da resistência antimicrobiana, que nós da CBDL estamos fazendo um trabalho muito grande para que a gente diagnostique rápido. Então, eu estou lá no hospital, eu tomo antibiótico, aquele antibiótico não vai fazer efeito, porque eu já estou com uma cepa, para que tenha uma política de troca de antibiótico. E a gente acha que é o universo onde tem mais dinheiro, do privado, que gera a resistência antimicrobiana, porque tem acessos a antibióticos caros e poderosos. Mas a gente tem uma situação no SUS de uso também de antibióticos inadequados, então eu acabo gerando resistência antimicrobiana. Então, uma notícia dessa, de uma pesquisa, e eu estou aqui em Brasília esses dias para uma reunião de inovação em saúde, nós temos que inovar, nós temos que estimular que saia a pesquisa da universidade e que vire produto,
para que a gente possa ser um país não plenamente autossuficiente, que nesse mundo globalizado quase ninguém é autossuficiente, mas que a gente tenha capaz de aproveitar todo este conhecimento que sai da universidade para poder levar a população a uma saúde de melhor qualidade. Joseli, você destacou esse número importante, de cada 10 moléculas 10 descobertas, mil. apenas 10 10 mil, mil. apenas uma se transforma em medicamento, de fato. Por que tão pouco? E como é que esse processo se desenvolve? Quanto tempo demora para essa molécula descoberta virar, de fato, um medicamento? Bom, são vários desafios, porque vamos imaginar que eu estou no laboratório de pesquisa, eu descubro uma molécula, a primeira coisa que a gente tem que fazer é patentear. Então, aí tem uma corrida contra o tempo, porque desde a data de concedida a patente, eu tenho 20 anos para que a indústria farmacêutica rentabilize com este produto. Nesses 20 anos, eu tenho que fazer os testes pré-clínicos em animais, então eu tenho que garantir que não seja uma molécula tóxica, fazer um processo para que isso possa ser testado em humanos, e aí é o que a gente chama de estudo fase 1, e no primeiro grupo de humanos eu testo de 50 a 200 pessoas, depois eu amplio isso, e aí eu vou para a fase 3, que a gente acompanhou com o Covid. Então, na média, a gente acha 10 anos leva para desenvolver medicamento. Então, para a indústria farmacêutica, só sobra 10 anos de retorno do investimento. Isso é bem grosseiro, né? Então, quando a gente falou da vacina da Covid, que ela foi desenvolvida num prazo curto, isso é de um êxito fundamental na indústria farmacêutica. Então, esses dias que nós estamos aqui em Brasília, a gente está justamente para discutir como que a gente pode ser mais ágil e garantir que a regulamentação ande junto com a inovação. Mas um desenvolvimento de um produto farmacêutico leva muitos anos e é muito caro. Um outro ponto que você destacou, a preocupação com uma nova pandemia. Nesse caso, a gente está falando de uma pandemia bacteriana, né? Diferente do que aconteceu com a Covid, com a bactéria, uma pandemia por um vírus, né? Esta pandemia bacteriana a gente já vive no dia a dia de qualquer maneira e com as superbactérias bastante resistentes, não? Então, a gente chama de pandemia silenciosa porque a gente não vê, a gente vê um ponto ou outro aqui, e aí o que acontece? Quando você tem uma infecção no UTI, você fecha essa UTI, você separa os pacientes, você isola os pacientes, porque não tem como tratar. Então, a gente, de fato, vê. A nossa regulamentação para uso de antibiótico com prescrição tem 10 anos, se eu não estou enganada. Então, antes a gente chegava na farmácia, todo mundo comprava antibiótico. Agora a gente já melhorou nisso. A gente tem que melhorar na rápida identificação das cepas resistentes para poder atuar mais rapidamente e tentar refrear. O estrago está feito, a gente pode mitigar alguns desses efeitos, que isso é uma preocupação mundial. A gente faz muitos esforços aqui no Brasil para capacitar as pessoas técnicas e os médicos para prescrever melhor, para testar melhor, para diagnosticar melhor e tratar melhor. Nesse assunto das bactérias resistentes, a gente pode fazer uma relação entre antibióticos para humanos e que hoje em dia são comprados com controle, porque dependem ali da receita médica, a receita fica retida na farmácia, fazer uma relação entre os antibióticos humanos, entre os antibióticos dados aos animais e entre os remédios que são usados na lavoura, remédios errados, pesticidas errados, para culturas erradas e que também favorecem a superresistência das bactérias? 60% da resistência antimicrobiana está no reino animal não humano, né? Vamos colocar assim. E a gente tem, a bactéria, ela nasceu para ser resistente. Então, uma bactéria encosta na outra, eles têm um mecanismo genético de passar uma informação. Isso faz parte da sobrevivência da bactéria, né? E a gente tem a água, que todos nós precisamos. Então, olhar isso como um ecossistema é uma coisa muito importante. A gente não pode olhar isso isoladamente. A gente tem que olhar isso como um ecossistema.
Uma última pergunta para a gente fechar esse tema, Joseli. Até para a gente vender o nosso peixe, fincar nossa bandeira, porque a gente está falando dos pesquisadores brasileiros do Instituto Butantan, Laboratório de Toxinologia Aplicada. Toxinologia, ela estuda as toxinas? Então, esse é um grupo que eu conheço chamado CEPID. Eles começaram estudando toxinas, porque lá no Butantan estuda serpentes, aranhas, né? Mas os estudos eles não vão assim, olha, da cobra até a outra cobra, da aranha até a outra aranha. Então, eles estudam toxinas. E isto é a decorrência, então é um grupo bastante grande e é um grupo que tem um fomento da FAPESP há alguns anos bem importante. Então, fomento e pesquisa continuado é muito importante. Nós passamos aí, a gente vem desde 2014 com o CNPq, com redução das verbas, né? E os 4 últimos anos foram super difíceis. Então, isso também é importante que a gente tenha pesquisa básica, subsidiada, sem inseguranças. O próximo assunto é o seguinte: os 15 alunos do curso de medicina da Unisa que tinham sido expulsos da universidade por atos obscenos durante os jogos universitários já voltaram para a sala de aula após decisão judicial. A juíza federal que concedeu a liminar entendeu que cabe ao judiciário analisar se o direito de ampla defesa dos estudantes foi garantido. De forma geral, a defesa dos estudantes, dos universitários, sustenta que eles foram obrigados a tirar a roupa no contexto de uma série de imposições e trotes praticados por veteranos contra calouros. Joseli, você arremata esse tema. Vou trazer uma outra questão aqui. O doutor Mário falou sobre... É difícil entrar na faculdade de medicina, de fato, isso é uma coisa para poucos. E eu vou trazer a questão do peso da pena, porque a situação como ela está hoje, nós temos esses meninos aí que serão não médicos violentos, porque eles não vão fazer o curso de medicina, mas eles talvez não tenham aprendido nada com isso, né? Então, a questão das medidas educativas também, que podem acompanhar as penas, eu acho que isso é uma questão bastante importante, porque senão não tem aprendizado, né? A gente tem aí a questão, por exemplo, dos estupradores, que às vezes tem até uma discussão de hormonização dos estupradores. Então, o peso da pena, não quero aliviar dos meninos, acho que o peso de perder a oportunidade de um curso de medicina é bastante grande, mas eles podem não aprender nada com isso e entrar numa outra faculdade e serem médicos em outras faculdades. Não sei como é o critério de adoção de um indivíduo que foi expulso, mas eu acho que dosificação da pena, né, que é uma coisa que os meus colegas entendem melhor do que isso, eu acho que isso é uma coisa bem importante de tornar este fato um processo educativo também. Perguntas à nossa audiência, brevidade, tá bom? A gente tem 8 minutos aqui e eu tenho 4 perguntas, uma para cada um. Joseli, você está falando, eu vou com você. Juliana Rocha está no Instagram e ela pergunta o seguinte: a Prefeitura de São Paulo, ela diz, a Prefeitura de São Paulo emitiu hoje um alerta para a alta de casos de hepatite A na cidade. Aí a pergunta: é possível se prevenir contra essa doença? Hepatite A tem vacina. Ela não está ainda no calendário de vacinação para toda a população, não tenho certeza disso, mas se a gente for para clínicas de vacinações, então, hepatite A é uma vacina prevenível por vacinação. Então, a gente também tem uma campanha, porque a gente tem a série das hepatites, A, B ou C. Como eu sei se eu vou tomar vacina ou não? Pode testar, se eu não tiver anticorpo para a hepatite A, porque eu nunca entrei em contato com esse vírus, vacina, e a vacina é uma vacina de proteção para a vida toda. Agora na programação da 365, chegando o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí para você, Lucas. Boa tarde para toda a audiência. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Um abraço a todos. Tchau, até lá.